Iremos, neste vídeo, apresentar o conceito de diferencial de ordem K. Conceito esse fundamental para o desenvolvimento em forma de Taylor, que iremos estudar de seguida. Seja f de domínio em Rn e com valores em R e de classe C1 no seu domínio. Se f é de classe C1, então f é diferenciável em D. E por isso, a derivada direcional no ponto A segundo o vetor u pode ser escrita como o produto do gradiente da função avaliado no ponto A pelo vetor u, isto para qualquer A pertencente a D. Podemos então definir uma nova função, g, de domínio D também, que para cada ponto pertencente ao domínio lhe atribui o valor da derivada direcional de f segundo o vetor u nesse ponto, ou seja, fazendo a multiplicação destes dois vetores, ficamos com a expressão. Ora, podemos pensar em calcular para esta nova função a derivada direcional no ponto A, mas agora segundo o vetor v. Isto não é mais do que a que iremos chamar de diferencial de segunda ordem. Se f for de classe C2, então g será de classe C1. E por isso, esta derivada direcional pode ser escrita como o produto do vetor gradiente da função g avaliado no ponto A e o vetor v. Comecemos por perceber a que é igual o gradiente de g. O gradiente de g é o vetor com as derivadas parciais da função g em ordem a cada uma das n variáveis. Assim, será um vetor linha com n componentes. Ou seja, corresponde ao vetor. Podemos verificar que este vetor linha se pode obter multiplicando um vetor por uma matriz. São eles. Ora, esta matriz não é mais do que a matriz hessiana. Assim, podemos dizer que o vetor gradiente de g é o produto do vetor u transposto pela matriz hessiana. Assim, a derivada direcional de g segundo o vetor v no ponto A é, utilizando o resultado a que chegámos atrás, ficamos com a situação em que teremos interesse será a situação em que o u é igual a v. Neste caso, o diferencial de segunda ordem é dado por. Geometricamente, o diferencial de segunda ordem dá-nos informação sobre a curvatura da função quando nos afastamos do ponto A na direção do vetor u. Vejamos o caso particular de f ser uma função de duas variáveis e de classe C2. O diferencial de primeira ordem não é mais do que e o de segunda. Como as derivadas cruzadas são iguais, pois a função é de classe C2, esta expressão pode ser reescrita da seguinte forma. Se ignorarmos as derivadas de segunda ordem nesta expressão, o que teríamos aqui não era mais do que o desenvolvimento do binómio indo na mesma onda, podemos estender esta escrita às derivadas também, ficando com. É preciso, contudo, sublinhar que não se trata verdadeiramente do quadrado desta soma, mas sim de uma notação que nos facilita a escrita e a identificação do diferencial. Generalizando para uma função de n variáveis e para a ordem k, podemos então dizer que o diferencial da ordem k é dado por, considerando obviamente f uma função de classe ck. Terminamos com o seguinte exemplo. Seja f uma função de R2 para R, definida por x1² vezes x2², e considere-se o vetor de coordenadas 1, o 2. Pedem-nos para encontrarmos os diferenciais de ordem 1 e de ordem 2 da função f. Comecemos por observar que f é uma função de classe C infinita em R2, pois trata-se de uma função polinomial. Assim, o diferencial de primeira ordem é dado por. Só temos que encontrar as derivadas de primeira ordem da função f. O diferencial de segunda ordem é então, servindo-nos
das derivadas de primeira ordem, que já encontramos, vamos agora obter as derivadas de segunda. Simplificando, obtemos a expressão genérica do diferencial de segunda ordem da função f.